postos de saúde devem fornecer remédios e fraldas geriátricas para a população carente, mas nem todo mundo tem acesso a esse benefício. Então, como garantir o direito nesse caso? Esclareça a dúvida no quadro Saúde e Cidadania. Fralda, gases, luva, todo o material que essa pessoa pobre necessitar para o tratamento desse parente ou dele próprio, ele deverá ter esse material através do Poder Judiciário. O que é? Através de uma medida cautelar, né, de uma ação ordinária, também com pedido de tutela liminar, contra o Estado, União ou município. São esses os entes que respondem pela saúde do cidadão no país. Então, esse é um direito. Da complexidade e custo, essas pessoas têm direito. O que é? Buscar no posto de saúde. Se o posto de saúde negar esse atendimento, a pessoa tem que chamar a polícia militar. Se a polícia militar não for no local, o que ela faz? Vá a uma delegacia, vá a um posto policial e exige o direito dela. Através dessa ocorrência e com o documento do médico que discrimina todo o material que ela necessita, ela vai adentrar na justiça e ela vai ter um amparo do Poder Judiciário, porque isso é um direito constituído pela Constituição brasileira. Luciano Sena é nutricionista gerontólogo. Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui no programa especial sobre idosos. Eu que agradeço o convite. Luciano, para começar, ao nascer, nós identificamos todos os sabores ou não? A princípio, sim. Né? A gente não tem como fazer um trabalho, uma pesquisa, identificar, porque o bebezinho também não vai ter como passar isso para a gente. Mas pela própria fisiologia, constituição das papilas gustativas, que os recém-nascidos até têm a mais, que eles têm nas bochechas também, coisa que a gente não tem mais. Né? Então, tende-se a dizer que realmente eles têm uma boa percepção de sabores. E como que é feita essa percepção na língua? Existe cada parte dela percebe um tipo de sabor diferente? Como que é? Sim, os sabores adocicados, a gente tem a percepção na ponta da língua. Os sabores salgado e azedo, a gente tem nas laterais e o sabor amargo mais no fundo da língua. A gente não consegue perceber, né, porque a gente mistura tudo, mas realmente fazendo determinados testes específicos, a gente consegue sentir tranquilamente onde esses sabores são sentidos, são percebidos. E para uma criança que ingere, por exemplo, uma maçã, uma fruta, esse gosto se assemelha a quando um adulto ingere um doce, uma guloseima ou não? Essa questão ela é muito individual, porque a própria criança, até pela própria cultura dela, de como ela é criada, dos alimentos que estão em volta dela, do que são oferecidos pelos pais, pelos irmãos, isso aí vai depender muito. Certo? Agora o prazer, a questão de sentir o sabor, isso aí sem alteração nenhuma. Realmente eles sentem da mesma forma. Quanto a isso não há nenhuma diferença, não. E quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que ingerem em maior quantidade álcool ou então fumam em excesso, elas percebem esses sabores de maneira diferente? Tem alguns estudos comprovando, logicamente precisa de muito mais que isso, mas principalmente em fumantes, que tem algumas alterações na morfologia das papilas gustativas. Eles ficam um pouco mais lisas. O próprio sabor do cigarro, que deixa da fumaça, que fica na boca, ele já altera o sabor, a sensibilidade. O olfato também fica alterado. E tudo envolve na questão da percepção do sabor em si. Na cultura popular, eles dizem que a maçã limpa a boca. Isso é verdade? É mito? Por quê? Então, tem fundamento, sim. Certo? A maçã, ela pela própria textura dela, ela limpa realmente os dentes, né? E ela, como é um alimento que tem muita fibra, ele vai ser necessário que você mastigue mais. A partir daí você vai salivar mais para fazer homogeneizar essa maçã que você mastigou, e a partir daí o pH da boca vai se tornando mais neutro também, que é o ideal. Luciano, e uma pessoa, por exemplo, com uma infecção dentária, ela vai perceber o gosto dos alimentos de modo diferente também? Provavelmente sim.
porque depende do tipo e onde está sendo essa infecção. Pode ser uma afta, pode ser algum tipo de lesão que está na língua por determinada condição ou alguma patologia, que pode alterar a percepção de sabores. Depende do local, certo? E, logicamente, se for um indivíduo que está com os dentes não tão bem cuidados, uma questão de cárie em excesso, com certeza vai sentir aquele sabor, porque fica resíduos de alimentos lá, aquilo fermenta através das bactérias que estão na boca, e a partir daí vai liberar outros sabores que vai atrapalhar na percepção natural do sabor em si. Existe uma relação entre o paladar e o olfato, porque às vezes a gente sente o cheiro de uma comida e as papilas gustativas logo se aguçam, né? Existe essa relação? Existe sim, porque a questão da percepção de sabor é um conjunto. Ele é um conjunto que a gente tem o olfato, tem o paladar em si, né? Tem a visual, a visão de ver um alimento bonito, a gente também se interessa, tem o tato, a textura do alimento, que também dá prazer para a gente. Mas essa questão, a gente já prepara até para ingerir o alimento, para digerir. Então tem toda uma relação envolvida nisso aí, não só do olfato, mas também da visão, do tato, de sentir o alimento. E ao longo dos anos, Luciano, essa percepção, a papila gustativa, ela vai tendo uma diminuição? É uma questão fisiológica, que a gente tem as nossas papilas gustativas e dentro delas a gente tem são chamados botões gustativos. Para você ter uma ideia, a gente quando é jovem, né, a gente tem uma quantidade de em torno de 250 botões gustativos por papila. A partir de 60, 70 anos, esse número já cai para em torno de 100. O que aumenta o limiar do sabor, ou seja, ele vai ter, por exemplo, ele sentir um sabor adocicado, ele vai ter que adoçar mais para ele sentir. Ele vai, se um alimento salgado da mesma forma, ele vai ter que colocar mais sal para que ele possa sentir isso. E os idosos, eles param de sentir esse gosto mais doce, o gosto mais salgado. É por isso que eles colocam mais açúcar, mais tempero na comida? É por causa disso, Luciano? Isso mesmo. Isso acontece, até é fisiológico isso, né? Mas isso tem outros fatores envolvidos também. Teve alguns estudos feitos no passado de idosos, de pessoas, né? Indivíduos entre 52 até em torno de 80 anos. Que tiveram 5 semanas fazendo uma higiene oral mais adequada. Nesse sentido, a percepção de sabor melhorou muito. E foi bem significativa essa experiência, porque para a gente identificar que, às vezes, essa dificuldade que o idoso tem, ele tem que se tem um apoio interessante, que tem um cuidado, a higiene oral vai ajudar muito as papilas estarem limpas para que possam sentir sabor melhor. E os idosos, eles também utilizam muitos remédios, né, Luciano? Pode atrapalhar também na percepção dos sabores? Atrapalha sim. Tem algumas medicações que atrapalham a produção da saliva, então deixando a boca mais seca. Tem alguns medicamentos que são excretados, até depois de serem absorvidos, são excretados na saliva e alteram o sabor dos alimentos nesse sentido. Esse deixar a boca seca vai atrapalhar em outros sentidos, ou seja, às vezes seca tanto a boca que pode ter rachaduras, aftas, alterar o pH da boca, que vai favorecer o crescimento de bactérias e a questão das cáries também. Certo? Então é tudo envolvido nesse sentido. Na questão do envelhecimento é um pouco mais complexo. Então tem que tomar todo o cuidado que é envolvido nisso aí. Os idosos, eles colocam mais açúcar e mais sal na comida, até mesmo porque fica com um gosto amargando, né? Existe uma dieta apetitosa, mas que ao mesmo tempo não prejudica a saúde desses idosos? A dieta, ela tem que ser, em primeiro momento, a gente vê uma dieta saudável. É uma dieta equilibrada, é uma dieta que tem frutas, verduras, legumes, tem boas fontes de proteína, pouca gordura. Isso é interessante. Primordialmente tem que ser dessa forma, para que tenha um equilíbrio. Agora a gente tem a questão das técnicas dietéticas, para adicionar outros tipos de condimentos para que dão um determinado sabor, sem ter a necessidade de colocar muito sal na comida, certo? Toda uma forma de fazer uma alimentação agradável. Tem a questão também da própria história do idoso. Tem muitos idosos que na infância, que moraram no interior e tem um hábito de comer determinada coisa, então a gente tem como colocar isso dentro de uma normalidade e dentro do equilíbrio dentro da dieta dele. E aí tendo uma alimentação mais adequada. E toda a questão nutricional do idoso também tem que ser muito avaliada, porque é muito individual. Talvez eles tenham algum determinado tipo de patologia e que não aceita determinado tipo de alimento. A gente tem que, talvez, até o próprio volume, a gente tem que concentrar com algum tipo de suplemento,
para que atinja o aporte calórico, proteico, né, para que atenda todas as necessidades dele. Você citou aí também uma alimentação dietética. Aí eu me lembro agora dos adoçantes. Essas papilas gustativas, elas diferenciam esse adoçante do açúcar? Como que é? As papilas, elas aceitam normalmente. Tem às vezes um certo preconceito de alguém que está acostumado a tomar aquele cafezinho com açúcar, né, que é muito normal, mas a percepção dele é praticamente a mesma. Tem gente que é por preferência, né? Às vezes a pessoa sabe que é bom, ela vai tomar, talvez não gosta tanto, mas a percepção é praticamente a mesma. Ela tem uma quantidade, você sente o sabor adocicado, mas com uma quantidade menor de calorias. Alguns idosos também, Luciano, eles salivam muito, né? Isso pode atrapalhar também na percepção do gosto do alimento? Essa questão, até às vezes a gente vê a questão do idoso salivar muito. Isso até é o contrário que acontece. Eles têm uma dificuldade, uma diminuição que não atrapalha fisiologicamente, tem uma diminuição, mas não atrapalha a vida deles de uma forma normal, certo? Às vezes o idoso, a gente percebe que ele está salivando muito porque tem dificuldade de engolir, certo? Mas ele tem a salivação normal. Então, essa questão não é que vai salivar muito, ele tem que se avaliar tudo aí, porque daqui a pouco ele está com dificuldade de deglutir. Então ele a alimentação dele tem que ser adequada para aquilo ali, talvez uma dieta mais pastosa, uma dieta que tenha menos, por exemplo, arroz, coisas que ele pode engasgar mais. Às vezes a dieta vai ser, às vezes tem um problema dentário também, às vezes tem que retirar todos os dentes, às vezes usa uma prótese, a prótese está um pouco mais folgada, também atrapalha na alimentação. Então são vários fatores que são bem individuais, né, de avaliar o que realmente é necessário para atuar naquele idoso, no que ele precisa, para ficar bem alimentado. Para encerrar, Luciano, é possível evitar a diminuição dessas papilas gustativas com uma boa alimentação durante a vida, com uma boa higienização da boca? A perda dessa função das papilas gustativas, ela é fisiológica, mas com certeza, tomando todos esses cuidados, não fumando, não bebendo em excesso, tendo uma vida mais equilibrada, fazendo uma boa higiene oral, com certeza ele vai conseguir perceber mais e aproveitar mais dos alimentos. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Disponha, à disposição assim que vocês precisarem. E o Saúde termina aqui. Caso você tenha alguma sugestão, entre em contato com a gente pelo saude@unibh.br ou pelo telefone 3207-2919. Siga também o programa através do twitter.com/programa Saúde. Agora você fica com a programação da sua TV Universitária. Até a próxima. Tchau, tchau.